Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já disse isso no culto de domingo. Estamos felizes por termos sido reconduzidos para estarmos mais um tempo aqui com os irmãos aqui na Central. Então quero dizer que nós estamos muito felizes, né? Nossa família. E quero orar agora para que o Senhor possa ministrar os nossos corações, dando sequência a nossa série de estudos no que diz respeito à batalha espiritual. Então, quero convidar você a se colocar em pé, vamos ter uma palavra de oração e vamos continuar louvando a Deus. Obrigado, Pai, por Tua graça em nossas vidas, nós bendizemos o Teu nome, mas estamos reunidos aqui, Senhor, neste templo, como corpo de Cristo, como igreja do nosso Senhor e Salvador, Senhor, deixando agora os nossos afazeres, Senhor, a agitação do dia, as decisões que tomamos para estar em Tua presença. E pedimos a Deus que o Senhor nos dê agora o refrigério da Tua palavra, da Tua presença, Tu que és o bom pastor, o Senhor que nos conduz às melhores pastagens, às águas de descanso, é o que precisamos agora, Senhor. Dá-nos isso, ó Deus, nesse tempo que teremos de louvor e de ouvir a Tua doce voz do Teu Espírito Santo que sussurra dentro de nós, revelando-nos a Tua palavra que nos alimenta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. E quando eu olho para tantos brilhos aqui dentro da igreja, que gostoso, né? Chega essa época, tudo fica mais bonito. Mas esse brilho deve se estender sobre a nossa vida durante todo o ano. Passando o Natal, Ano Novo, a alegria de Jesus, a alegria do Natal deve perdurar por todo o ano na nossa vida, né? E nós devemos louvar o nome do Senhor em todo o tempo. Então eu convido você a cantarmos comigo. Vamos cantar, seja engrandecido o nome do Senhor. Vamos louvá-lo, adorar o nome do Senhor juntos. Meus lábios
alegria maior do que nós podemos contar com esse amigo tão fiel, tão maravilhoso. Como é bom cantarmos desse amigo, como é gostoso cantar sobre esse amigo, como é bom adorar esse amigo Jesus. Obrigada, Pai querido, porque o Senhor tem a amizade do Senhor disposta a mim em todo o tempo, a nós em todo o tempo, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo presente da vida, pelo presente do Natal, Deus. Que esse Natal, Senhor, comemorado em todos os lugares, Pai, possa sempre ter o brilho dentro da gente, Jesus. Que nós possamos brilhar a alegria de Jesus em todo o tempo. E até nos momentos mais difíceis, Senhor, nós possamos ter a alegria do Natal dentro do nosso coração. E possamos brilhar a Tua presença. Obrigada, Jesus. Recebe a honra, recebe o louvor e toda a adoração. Obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Com essa mesma alegria de cantarmos esse amigo Jesus, a gente vai colocar diante do Senhor nossos dízimos e ofertas com bastante alegria. Depois o pastor toca a palavra. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Obrigado, Pai, por Tua graça mais uma vez em nossas vidas. E pedimos, ó Deus, que Tu continue abençoando Teus filhos e filhas e dando sempre entendimento, discernimento, sabedoria, para que cada recurso seja usado para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmão, irmã. O tema da continuação do nosso estudo é armas do inimigo. As armas do inimigo. E eu gostaria de ler com os irmãos, embora nós vamos citar muitos outros textos, mas para falar das armas do inimigo, eu vou depois falar das nossas armas. E eu quero começar a leitura com as nossas armas, com aquilo que é poderoso em Deus. Então eu convido você a acompanhar a leitura na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. E eu entendo, irmãos, que estando inserido no corpo de Cristo, na igreja, e participando das reuniões, dos eventos, você estando sempre talvez inserido num grupo de discipulado, participando da escola dominical, ativo na igreja, é um modo de nos fortalecermos em Deus. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. A igreja, que é o corpo de Cristo, ela marcha na força do cabeça, que é o Senhor. E por que nós precisamos nos fortalecer no conhecimento da palavra, na prática da palavra, no congregar e tudo mais? Veja qual que é a importância disso. Finalmente, Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, essa é a importância de fortalecer-vos. Porque sem nos fortalecer, essa parte da leitura não vai fazer sentido em nossas vidas. Só uma pausa para continuarmos lendo aqui. Quando foi oferecido a Davi uma armadura para que ele lutasse com Golias,
ele mal podia se locomover. Quem conhece o texto bíblico, Golias desafiando todo o exército de Israel, o rei Saul dá a sua armadura, as suas espadas, para que Davi se vestisse. E ele diz, eu mal posso me movimentar, desse jeito eu vou ser derrotado muito facilmente. E naquele momento ele se despe daquela armadura e ele vai apenas com a sua funda, pega algumas pedras e ele derrota o gigante no nome do Senhor, em nome do Deus Todo-Poderoso. Mas não quer dizer que Davi sempre lutou assim, porque ele foi um homem poderoso na batalha, um homem que empunhava a sua espada e que depois, fortalecendo o seu físico, ele tinha sim a sua armadura que o protegia nas batalhas. Depois Davi usou as suas armaduras. Portanto, é importante nós fortalecermos em Deus, né, na força do seu poder, e aí sim, é o que o texto diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Repita comigo, toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E diz Paulo, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele estava preso quando escreveu essa carta. Isso é uma coisa importante, essa é uma informação importante, porque a perseguição, muitas vezes, desse mundo, não quer dizer que nós perdemos a batalha. A nossa batalha está lá, no reino espiritual. E ele diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por Tua graça em nossas vidas. Mais uma vez, pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, espírito de discernimento, para que, ao ouvirmos e sermos ministrados em Tua palavra, possamos sair daqui, ó Deus, bem orientados pelo Teu Santo Espírito, acerca de como os vencermos e nos comportarmos diante da batalha. Em nome de Jesus. Amém. As armas do inimigo, ou o armamento do inimigo, né? Quem vai entrar numa batalha, é importante que ele conheça as principais armas do inimigo, para que ele não seja pego de surpresa. Veja bem, isso aqui é coisa básica. Você deve estar acompanhando todo aquele, né, o armamento que o ditador norte-coreano tem preparado. E é importante, por quê? Porque à medida que, né, os Estados Unidos, Coreia do Sul vão conhecendo o armamento para ele poder se defender. Isso é aplicado no reino espiritual também. Por que é necessário conhecer como que age, não é? Como que no caso, o nosso inimigo, ele trabalha, com quais ferramentas ele usa, o que é mais comum, como combater. E quais são as nossas armas? Não é? Como conhecer as nossas armas, como usar as nossas armas para neutralizar a arma do inimigo. Isso é importante. Então, esse é o nosso propósito. No início dessa noitinha aqui. E a primeira arma que nós conhecemos, que nós vamos ver aqui, do inimigo, se chama sutileza. Gênesis capítulo 3, verso 1, olha o que diz, Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher,
É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso inimigo é astuto, ele é sutil. Há uma outra coisa importante, porque a pessoa pode dizer: eu não quero saber de batalha, eu não quero saber de guerra. Mas a partir do momento que nós entregamos nossa vida aos cuidados de Cristo, passamos a pertencer ao reino dele, nós já estamos em batalha. Nós já estamos em guerra. Quer queira ou não, quer eu tenha conhecimento ou não, já estou em guerra, eu estou em guerra, a minha família está em guerra, e o inimigo que é sutil, astuto, é importante saber que ele é astuto. Nós não podemos menosprezar a sutileza deste inimigo que se chama Satanás, que é contra tudo que se chama Deus. E se nós estamos aqui, louvando ao Senhor, adorando a Deus, temos a revelação, nós precisamos entender que Ele é astuto e sutil. Você pode perceber na fala da serpente, que está personificando o próprio Satanás ali, no diálogo entre a serpente e a mulher. O Senhor nunca disse que eles não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim. Mas foi isso que ela deu a entender. Que o Senhor, que eles não poderiam comer de nenhuma das frutas das árvores do jardim. Pelo contrário, Deus diz que eles poderiam comer livremente de qualquer árvore. Livremente de qualquer árvore. E aí o Senhor dá uma orientação para que o ser humano não sofra. E ele faz um alerta, ele diz então, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma, porque do dia de comer, você vai se dar muito mal. Qual foi o pecado de Adão aqui? Qual foi o pecado do homem? E é com essa sutileza que Satanás muitas vezes nos pega. Porque o pecado de Adão, nesse caso, foi a incredulidade. Esse é o pecado. O pecado não é comer um fruto. O pecado foi a incredulidade, porque a partir do momento que ele estende a mão, ele deixa de seguir a orientação que Deus está dando para seguir a orientação que Satanás está dando. Então, quando é uma brecha para o inimigo agir na minha vida e fazer uma ciranda na minha vida. Quando eu deixo de dar crédito à palavra de Deus. Essa é uma arma que o inimigo continua usando constantemente. A palavra de Deus diz assim, e aí vem uma outra voz. Você está lembrando? Hoje a gente não tem mais esses desenhos, mas você lembra daqueles desenhos que parecia lá o Tom e o Jerry? Naquelas brincadeirinhas lá? E aí vinha um anjinho assim, com a aureazinha, era um Tomzinho com a aureazinha. Você lembra disso? Aí falava para ele fazer coisa boa. Aí aparecia o outro Tomzinho com um tridentezinho, com um garfinho lá. Ou seja, basicamente, isso é coisa simples e é básico a forma como que o inimigo usa para tentar nos tirar do centro da vontade de Deus. É simples. Quando nós deixamos de acreditar na palavra de Deus, deixamos de dar crédito à orientação que a Bíblia diz que nós temos que dar e agimos por nossa própria conta, pela nossa própria razão e não obedecemos, é o pecado de incredulidade. E é esse pecado que não tem perdão, queridos. É o pecado da incredulidade. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele vem para convencer o mundo do pecado. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a incredulidade. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a incredulidade. Muito bem. Onde está a sutileza de Satanás? Ao induzir de maneira sutil uma palavra distorcida, que Deus nunca teve intenção de dizer a Eva e Adão, induzindo um sentimento, armando um sentimento de que Deus não havia sido verdadeiro, de que Deus havia omitido a orientação para o ser humano. Muitas vezes ele vai fazer assim.
Então precisamos estar cuidando, porque o nosso adversário é sutil. Ele é sutil. Segunda palavra aqui é que ele é fortaleza de entendimento. Ele procura nos cegar. Ele procura cegar o nosso entendimento. Olha, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Olha o que diz, 2 Coríntios 11, 3. Coloca para nós aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Paulo está dizendo, Paulo dizendo, temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos. Porque naquele momento ela a serpente criou uma fortaleza no entendimento da mulher, não é? E no entendimento do homem naquele momento. E se apartem da simplicidade e da pureza que há em vós. Essa é a palavra. Muitas vezes a batalha espiritual, ela acontece, ela é perdida porque falta discernimento, né? Dessas sutilezas. Esse texto nos ajuda a entender o processo de Satanás, como que ele atua na mente das pessoas, criando verdadeiras fortalezas. A mente fica como que embotada, impedida de ver o óbvio. O óbvio está acontecendo. Satanás está na tua frente ali, traçando uma armadilha, uma cilada, e a gente não consegue perceber. Tem um texto bíblico, uma passagem bíblica, onde o povo está murmurando de Moisés, porque Moisés, conduzindo até o povo, chega a um determinado lugar, e aquele lugar é Mara, nas águas de Meribá. E aquelas águas eram amargas. E o povo começa a contender com Moisés. E aí Moisés vai clamar ao Senhor, ele vai orar a Deus, e o Senhor mostra a ele alguns galhos, umas árvores que tinham ali, e ele joga aquela árvore naquela água, e aquela água se tornam doces. Mas até que ele pudesse ter essa revelação, ele não conseguiu enxergar. Ele não conseguia enxergar a solução que estava muitas vezes ali embaixo dos pés dele. Muitas vezes o inimigo age assim conosco. Veja que não se trata de uma possessão demoníaca. Não é endemoniamento, mas é um tipo de fortaleza que impede a pessoa de discernir entre o verdadeiro e aquilo que é ilusão. E muita gente acaba vivendo de ilusão, dando crédito à ilusão, a mentiras que acabam nos afastando da presença de Deus. A gente acaba perdendo campo para que o inimigo ele vai entrando na vida da gente e vai causando um desastre na vida da gente. Um exemplo bastante simples que o inimigo tem usado para minar o ser humano é essa história de genealogia de gênero. Gente, e muitas vezes isso está lá. Você e eu que somos adultos, temos a nossa... E tem muito adulto, né, sendo iludido, mas e as nossas crianças? Nós temos acesso a informações, os nossos filhos têm acesso a informações que nós, mas nem quando tínhamos 16, 17 anos, tínhamos acesso a isso por conta da internet. E existem conteúdos ali que são coisas assim, desastrosas. E o inimigo está usando para ir infiltrando. E o pior disso é que ele vai entrando assim, de uma forma sutil, e quando a gente menos vê, a gente está achando tudo aquilo normal. Fortaleza, cegando o nosso entendimento. Nós precisamos voltar para a palavra. Veja, gente, isso é importante.
Uma igreja reformada é uma igreja que precisa estar sempre buscando voltar para as suas raízes e se reformando. Aconteceu isso no passado. Lutero, que estamos fazendo 500 anos de reforma, ele voltou, e nós precisamos voltar de novo, porque práticas que foram condenáveis com a reforma protestante estão acontecendo no meio do neopentecostalismo hoje. O inimigo cegando o entendimento. A terceira arma que o inimigo usa é colocando dúvida. É a dúvida. Mateus 4:3. Veja o que está escrito lá. Mateus 4:3. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Pensa bem, pensa comigo. Se Satanás, ele teve a ousadia, a pretensão, e tentou Cristo na sua humanidade, quem dirá eu e você? Seremos tentados. E ele coloca dúvida no coração, dizendo: você não é coisa nenhuma. Agora, o que a Bíblia diz que você é? Eu lembro na minha conversão, nós aprendemos um cântico que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, entre o que o meu pensamento diz, entre o que as pessoas dizem, entre o que qualquer um diz, eu preciso ficar com o que a palavra diz a meu respeito. O que a palavra diz daquela pessoa que confessou a Cristo, que procura andar nos ensinamentos de Jesus. A palavra de Deus diz que essa pessoa foi perdoada, que essa pessoa a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus ama a humanidade toda. O crente, ele não é mais amado por Deus do que o perdido. Ele não é mais amado por Deus do que o perdido. Não existe esse privilégio do amor de Deus. Você se lembra da ovelha perdida? Parábola da ovelha perdida? Houve mais alegria no céu por uma ovelha que se converte do que 99 que já estavam muito bem seguras. Então, o crente não tem mais, ou seja, só por isso você já deve ter esse discernimento no teu coração. Você é amado. Você é uma pessoa amada. De quem? Primeiramente do teu Criador, daquele que te criou. Mas o inimigo vai colocar dúvida no meu coração, no teu coração, dizendo que nós não valemos nada, que nós não prestamos, não servimos para nada, não é? Nós precisamos estar preparados, não é? Isso é um problema sério. Agora, eu preciso conhecer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? A Bíblia diz que eu sou perdoado, que em Cristo sou mais que vencedor, sou justificado. A Bíblia diz que o pecado perdoado é pecado sepultado, que o Senhor não se lembra mais. Agora, como que eu vou citar a palavra de Deus e vou saber de tudo isso se eu não conheço a Bíblia? Se eu não leio a Bíblia, se eu não medito nela, se eu não oro ela, se eu não confesso a Bíblia? Preciso confessar a Bíblia, orar a Bíblia, estudar a Bíblia e me apropriar daquilo que a palavra diz à minha vida. Eu preciso disso para a minha vida. Uma outra arma que o inimigo usa constantemente contra nós é a impureza. Impureza. Essa é uma batalha travada no dia a dia, porque é a permissividade com que nós tratamos algumas coisas hoje, mas tem gente apoiando coisa que Deus abomina.
Tem gente apoiando coisas que Deus abomina, e tem gente refutando coisas que Deus nunca mandou que fossem refutadas e que fossem abandonadas. Mas essa área da impureza, né? Como disse, né? Criança com acesso a conteúdos hoje que é tremendo. Outra área é o medo, né? Medo e a insegurança. O medo está relacionado com a dúvida. As pessoas vivem apavoradas, com medo de tudo. Muitas vezes não enfrentamos batalhas. Por quê? Porque temos medo por causa da represália, medo de represália, medo de não ser aceito, medo de ser derrotado, medo de não ter autoridade, medo de não ter conhecimento suficiente. E aí não vamos assumindo posições que Deus preparou para que assumíssemos. Não deixamos de nos envolver muitas vezes com o corpo e com a causa porque temos medo. E não vamos nos envolvendo com isso. E com isso deixamos de crescer e deixamos de nos fortalecer no Senhor. E se eu não me fortaleço, a armadura fica pesada para que eu carregue. Eu preciso me fortalecer no Senhor. Temos medo de ser mal interpretado, temos medo de falar e as pessoas não entender, medo de que as coisas acabem inibindo nossa fé, enfim. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu espírito de ousadia, moderação e poder. Uma outra arma de Satanás é a mentira. Olha o que a palavra de Deus diz sobre a mentira. Em Gênesis 3:4, como nós lemos, né, disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. É verdade isso? Mentira. João 8:44, veja o que diz. Achamos aí o João 8:44? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Esse texto diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira. E com sua mentira ele cria um cenário de engodo. Ele arma situações gerando dúvida, semeando medo, discórdia, desconfiança. E por que é importante nós conhecermos as armas do nosso inimigo? Porque quando se vive numa batalha espiritual, ou mesmo ajudando alguém, nós precisamos ter esse discernimento. Às vezes você está querendo aconselhar alguém, uma irmã, uma pessoa querida, e ela está com mentira. Ou seja, ela está dando brecha. A tua palavra de orientação, a tua palavra não vai adiantar nada. A tua oração, a minha oração não vai resolver nada na vida daquela pessoa, porque está com mentira, e mentira é brecha. Como é que eu vou ser abençoado com mentira? Não vou ser abençoado. Mas a boa verdade, a boa notícia, é que antes nós éramos apenas escravos do pecado. E em Cristo, quando nós entramos nessa batalha, querendo ou não, nós passamos a engrossar a fileira de um reino que batalha para vencer. Em Cristo, como disse o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores. E eu quero apresentar aqui, depois de apresentar assim, algumas armas do inimigo, eu quero apresentar aqui as nossas armas, que são poderosas em Deus e que nós lemos no início dessa palavra, e que o contrário disso é o que o inimigo muitas vezes também usa para derrotar a nossa fé e para fazer com que a gente caia. A palavra de Deus diz, né, que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, que serve para desfazer todas as fortalezas do inimigo. E a armadura, assim como ela protege o soldado numa batalha, é essa armadura que protege o cristão para que ele não perca o principal. Qual é o principal? É a vida eterna.
Esse é o principal. Você está respondendo a algum processo na justiça? Se você está respondendo e se deve alguma coisa, não pense que você vai se livrar daquilo. Paulo respondeu o processo na justiça e estava preso quando escreveu essa carta. Não quer dizer que aquele processo procedia contra ele, no plano do reino de Deus. Mas o principal, que é a vida eterna, o testemunho e cidadão do reino de Deus, como ele termina o nosso texto, dizendo que é embaixador do reino de Deus, isso ele não perdeu. E esse é o mais importante, que nós não podemos perder, nem você e eu. E a primeira parte dessa armadura está no verso 14, que ele diz, cingindo-vos da verdade. Coloca o verso 14 para a gente aí, por favor. Estais, pois, cingidos vossos lombos com a verdade. Ou seja, o crente, a armadura protege, mas para que a minha vida esteja protegida, a minha vida não pode faltar verdade, transparência na minha vida. O mundo se vira como pode, mas o cristão não pode faltar com a verdade, porque senão ele dá brecha para o inimigo agir. Você sabe que em casa, a Kênia, que é pedagoga, né? Uma vez aconteceu, eu não lembro nem qual que é a situação, mas aconteceu uma situação em casa e nós sabíamos que era que era o Gabriel ou a Isabelle. Um dos dois é que era o culpado da situação ali, que eu não me lembro mais qual era a situação. E aí, não sei se alguma coisa, eu não lembro o que era. Aí a Kênia, ela disse assim, a Kênia ministrou dessa forma para as crianças. Ela disse assim, olha, o pai da mentira, Satanás é o pai da mentira. E quem mente precisa ser punido. E precisa receber disciplina. Mas quem fala a verdade não pode ser punido jamais. Porque ele fala a verdade. Ele assume a verdade. Porque ninguém queria assumir o caso que aconteceu, que eu já não me lembro mais. E aí ela falou assim, eu vou orar ao Senhor, porque talvez vocês não estão lembrados, não é? Para que o Senhor possa, pedagogicamente, com todo aquele jeito de que é pedagogo experiente, sabe? Para que o Senhor possa lembrar, né, na cabecinha de vocês o que é assim. Depois a mãe vai perguntar. E passou um tempo... Aí um deles falou assim, mamãe, fui eu. Ou seja, o medo, que é a arma do inimigo, estava fazendo com que uma das crianças mentisse, porque não queria passar pela punição. E a Kênia ensinou naquele momento que a verdade, quando ela é dita, ela é bênção. Nossos filhos eles aprenderam a lição, eles nunca esconderam nada de nós. Primeira vez que o carro chegou, deu uma arriscada no carro, com o Gabriel, né, começando, ele não escondeu, ele chegou e falou, ih, pai, risquei o carro. Ele podia ter escondido, eu procurei esconder do meu pai a primeira vez que eu fiz isso, eu era um homem do mundo, eu lutava com as minhas armas, mas meu pai logo descobriu. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar cingidos com a verdade. Isso tem muito a ver com caráter, né? Caráter tratado. Segunda coisa, Jesus ensinou sim, sim, não, não, né? O que passa disso tem procedência maligna. Segunda parte da nossa armadura, né? Assim, se as pessoas vivem e se viram como pode, né, cometendo inclusive injustiças, a segunda parte da nossa armadura é agir com justiça. No mundo as pessoas fazem do jeito que pode, mas no corpo de Cristo não pode ser assim. Você consegue, conhecendo um pouco das histórias de Jesus, você consegue perceber um Jesus injusto? Então, você e eu fazemos parte do corpo dele, do corpo de Cristo. A igreja é Cristo caminhando nesse chão. E a igreja não pode cometer injustiça. É óbvio que instituições falham,
não é? Um ou outro irmão pode falhar, mas eu quero dizer que como parte do corpo de Cristo, do qual eu e você somos membros, nós não podemos agir assim, senão nós estamos dando brecha. O inimigo vai entrar em nossas vidas. Eu não posso ser injusto no trato com o meu funcionário, não posso ser injusto com o meu patrão, eu não posso ser injusto, não posso ser parcial numa situação. Eu preciso, como diz Jesus, a minha justiça, a justiça do povo de Deus precisa exceder a justiça dos escribas e fariseus. Verso 15, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. É fácil compreender, não é, essa passagem. Tem gente que prefere a contenda. Tem irmãos que semeia a discórdia, a contenda em todo o tempo. Gosta de briga, gosta de discussão, não quer nunca pôr um ponto final no assunto. Nós precisamos ser do evangelho da paz. Verso 16. O escudo da fé. E o que nós entendemos por escudo da fé não é como diz aquela canção que diz que no fim vai dar tudo certo, mas é a fé bíblica. É aquela fé que diz que se você tem que perdoar, perdoe. Se a Bíblia diz que tem que agir assim, haja desse jeito, porque vai ser bênção na sua vida. É fé bíblica. É bíblico. A palavra de Deus orienta assim, Jesus diz que é assim que tem que ser, então eu vou ser assim. Não gosto dessa pessoa, mas eu vou amar essa pessoa. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Tem pessoas que são chatas, não é verdade? Tem pessoas que não dá, tem pessoas que são... me fugiu aqui a palavra, mas tem pessoas que são muito cricas. Você não é obrigado a gostar dessa pessoa. Você não precisa sentar perto dessa pessoa, né? Mas você é obrigado a amar essa pessoa. Você é obrigado a amar essa pessoa. Eu conheci um caso de 3 irmãos. 3 irmãos que não se davam, esses irmãos não se davam. Tinham sempre grupos separados. Eles não se davam, não se gostavam, um sempre brigava com o outro. Mas quando um dos irmãos se envolveu num problema, e o irmão viu esse irmão apanhando naquela situação, ele foi lá para socorrer o irmão, porque é irmão dele, porque ele ama o irmão, ele quer o bem do irmão, ele protege o irmão. Então, precisamos levantar o escudo da fé, essa fé bíblica, que tem que orar, que tem que perdoar e assim por diante. Verso 17, fala do capacete da salvação. Ou seja, isso tem a ver com doutrina, mais uma vez, o conhecimento da palavra, a aplicação da palavra. É importante não estarmos naquela. Tem gente que é visitante de igreja, sabe? Não para em nenhum lugar. Está sempre... E aí fica com uma confusão na cabeça. Você é adventista, vai ser adventista o resto da sua vida. Não vem para cá, não, para trazer confusão de comida, de sábado, de dia, de aquilo outro. Vai ser um adventista bem abençoado lá na sua igreja, do adventista, né? Deixa. Você é batista que acha que isso pode, que tudo... Continua lá. Não é? O capacete da salvação, Deus te plantou aqui, continue aqui. Continue congregando aqui nesse lugar, louvando e adorando a Deus, que Ele vai honrar a tua fé, e você vai ficar livre dessas coisas que o inimigo traz, muitas vezes, para as nossas vidas. E precisamos entender que todas essas partes da armadura, se você for perceber, fazer uma leitura do texto, você vai ver que são partes da armadura que nos protege, que nos oferece proteção. Né? Escudo da fé, capacete para não ser atacado, o escudo também, e assim por diante. E uma única dessa armadura, um único instrumento que é de ataque, que é a espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando o inimigo chegou e disse, se tu és o Filho de Deus e tal, como é que Jesus venceu aquela situação? Citando a palavra de Deus. Está escrito,
Então eu quero dizer para você uma coisa: se na tua mente vem alguma coisa dizendo, e tal, você vai lembrar do que está escrito e vai dizer: Satanás, está escrito, minha mente, está escrito, é assim, e assim será, porque é assim que eu aprendi, e eu creio na palavra de Deus. E verso 18, com toda oração e súplica. Enfim, precisamos clamar ao Senhor, louvar a Deus, adorar o Senhor e crer que Ele nos ouve. A Bíblia diz que Ele nos ouve em tudo. Isso não quer dizer que Ele nos atende em tudo, porque se Deus nos atendesse em tudo, você imagina o caos que estaria esse mundo? Tem um filme que eu estou querendo lembrar aqui agora, Todo-Poderoso, se eu não me engano. Alguém já viu esse filme com Jim Carrey? Você já viu, né, Lucimar? Esse filme, Deus resolve tirar férias. E Ele chama uma pessoa para substituir Ele naquele tempo de férias. E o sujeito tinha que responder todas as orações. E aí era muito trabalho. E Jim Carrey simplesmente, ele responde lá, sim para todos os pedidos de oração. E a humanidade se vê num caos. Deus não vai responder sim para todos, e nem para tudo, mas Ele vai ouvir toda a oração. Por isso, a palavra de Deus nos incita a orar em todo o tempo. E eu gostaria de finalizar com o verso 20, dizendo que nós precisamos ter esse entendimento. Verso 20, veja o que diz lá o verso 20. O verso 20 diz que nós somos embaixador, ou seja, não pertencemos, nós somos cidadãos do reino. Lembrando que Jesus Cristo já venceu tudo na cruz e nos inseriu na sua vitória e no seu reino. Não pertencemos a este mundo terreno, mas em Cristo desfrutamos da presença graciosa do Senhor. Nós conhecemos as armas do nosso inimigo, que é a sutileza, que é a dúvida, que é o medo, que é a impureza, que é a mentira. Mas o Senhor nos dá armas que são poderosas para vencer o nosso inimigo e ter uma vida. Porque o melhor que existe, gente, daqui a pouco vocês vão chegar em casa, e eu também, as luzes da cidade. Tem uma música do mundo que fala assim, as luzes da cidade acesa vão se apagar, as luzes da cidade acesa vão se apagar, e vai ser você e o seu travesseiro. E nem o seu cônjuge vai poder te ajudar, porque ele vai estar dormindo ali em paz. Naquele momento, você e eu precisamos ter o discernimento de que é o Senhor quem nos dá o descanso abençoado de cada dia. E de que Ele quer nos proporcionar isso. Nós vamos deitar e pegar no sono. Se você deve alguma coisa e não tem dinheiro, você vai demorar um pouquinho mais, mas você vai dormir também. Crendo de que o Senhor, Ele vai suprir. Porque Ele é Pai. Ele é um Deus tremendo. Deus é bom. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. E depois da nossa oração, podemos nos despedir dos irmãos e das irmãs na graça e na paz do Senhor. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por essa palavra, Senhor, que, na verdade, nós temos, Senhor, muitas vezes, o inimigo procura colocar empecilho, procura nos distrair, mas eu oro nesta noite, para que cada palavra, Senhor, que o Teu Espírito trabalhou agora nos corações, esta palavra, Senhor, que foi uma palavra revelada para esta irmã e para este irmão,
Esta palavra que ela a partir de hoje vai se tornar uma palavra rema, uma palavra orientadora. Que essa palavra, o inimigo jamais tenha permissão, poder para tirar dos corações e das mentes desses meus irmãos e irmãs. Que essa palavra seja a palavra rema de vitória na vida de cada um aqui, ó Pai. Obrigado. E meu irmão, que Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Nos dê a sua paz. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com cada um hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Só que daí, hoje, ela fez fisioterapia de tarde, daí já é motivo para ficar cansada. Ah, é? Viu, teu irmão disse que viu que já viu ela estava lá Na quarta-feira. na quarta, né? É, ele falou.